Boa noite, Terezinha. Boa noite, Lídia, Ricardinho e Lúcia. Uma boa noite para todos vocês. Seu Luiz Alberto, boa noite também, seja bem-vindo. Boa noite, Adriana Varenga. Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Fernando, boa noite, Fernando. Seja bem-vindo, você, a companheira. Senhor Antônio, boa noite para o senhor e o pessoal aí de São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos. Adriana Dantas, boa noite, seja bem-vinda. Elaine Lavez, boa noite. Ótimos fluidos para todos nós, Valdete, isso mesmo. Maria, senhora, seja bem-vinda também. Eveline, Roberta, boa noite para vocês. Anita, Clarindo, boa noite, sejam bem-vindos. Marinha, boa noite. Dona Edi, seu Milton, boa noite para vocês também. Zé Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Amanda, boa noite. Célia, seja bem-vinda, boa noite. Sou Milton Safina, boa noite, seja bem-vindo. Eliane Matheus, olá, tudo bem? Boa noite para você, boa noite, Joana. Luísa Nalim, boa noite, seja bem-vinda. Maê, boa noite. Que a chuva possa trazer consigo também as bênçãos do alto, né? Que a gente consiga sentir e perceber as chuvas de bênçãos que também caem, não só a chuva de água. Bom, já está no nosso horário, vamos iniciar, né? Convidando a todos vocês agora para... É isso aí, Dona Edi. Vamos aprender juntos, relembrar, né? Tudo certo, Eliane, tudo certo. Vamos então agora nesse instante elevarmos o nosso pensamento. Vamos aqui diminuir o som. Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Nos lembrarmos aqui do nosso amigo espiritual, esses anjos de guarda que diuturnamente nos acompanham, nos auxiliam, nos protegem. E muitos de nós não conseguimos sequer perceber essa energia que nos envolve, essa proteção. Que nesses momentos nós possamos elevar os pensamentos para agradecê-los. E se possível, por que não, que cada um de vocês possa sentir e perceber este amigo espiritual os envolvendo, para que juntos possamos estar aqui nesses instantes estudando, lendo, aprendendo e, sobretudo, que estejamos também vibrando, não somente para a nossa proteção, para o nosso amparo, mas para que nós estejamos também, vibrando para auxiliar essa espiritualidade a desfazer esta atmosfera fluídica de pessimismo que paira sobre o nosso planeta. Uma atmosfera de pessimismo, uma atmosfera de violência, uma atmosfera de ignorância, de orgulho. E as nossas energias e vibrações nós sabemos que podem representar uma luz a dissipar estas trevas. E que juntos, todos juntos, possamos perceber o quanto somos unidos, mais fortes
e principalmente unidos ao nosso Mestre amado e querido Jesus, somos invencíveis. Sempre, é claro, respeitando a liberdade de cada um. Muita paz a todos nós, que a espiritualidade nos auxilie, que nós estejamos num nível de concentração para conseguirmos assimilar mais algumas informações importantes para o nosso crescimento, importantes para o nosso conhecimento. Muito bom, mais uma vez, obrigado a todos vocês que aqui estão, a Dona Luzia, a Maê, Reinaldo e a Cecília. É muito bom estar aqui juntos para, também juntos, fazermos aqui essa leitura a estas obras da codificação, essas obras fantásticas que nós estamos aprendendo a entender, aprendendo a interpretar, aprendendo a admirar e, sobretudo, que está servindo de base para tudo aquilo que nós convivemos e fazemos no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que todos vocês estão, aos poucos, conseguindo assimilar a doutrina como um todo e passar pelo crivo da razão todas as informações. Não somente aquelas informações que nos chegam, mas também passar pelo crivo da razão aquilo que acontece à nossa volta, para a partir daí nós conseguimos entender o porquê de tantas coisas que acontecem neste planeta. Bom, gente, e aqui o livro dos médios, que nós estamos fazendo essa leitura e estudo, ele diz respeito exatamente a esta sensibilidade. Uma sensibilidade que nós estamos aprendendo a desenvolver. Muitos de vocês que já conseguiram desenvolver esta sensibilidade, é a oportunidade de estar também estabelecendo neste processo e no contato com a própria espiritualidade um desenvolvimento e um aprimoramento desta própria sensibilidade. Sim, infelizmente muitas pessoas associam e apenas acham que dentro de determinados templos ou dentro de casas espíritas o trabalho mediúnico deve ser feito, que o trabalho mediúnico é feito e é desenvolvido e é aprimorado. Mas não, é exatamente no aprimoramento da própria criatura que a nossa sensibilidade também vai se aprimorando para nós nos tornarmos medianeiros melhores, para nós nos tornarmos intermediários mais confiáveis. E a gente quer ser intermediário confiável de quem? A gente quer ser intermediário e confiável da própria espiritualidade e da espiritualidade superior. A gente quer exatamente mudar as nossas energias, nós queremos mudar as nossas vibrações. E automaticamente nós estamos trabalhando para mudar as nossas próprias companhias. E isso é desenvolver e aprimorar a mediunidade. Então, não é apenas e tão somente enfechados dentro de uma casa espírita ou dentro de um templo religioso que nós vamos trabalhar nesse processo de desenvolvimento da nossa sensibilidade ou da nossa mediunidade. Nós temos N oportunidades de ampliarmos essa capacidade de nos desenvolvermos e aprimorarmos para sermos instrumentos mais perfeitos que a espiritualidade se utilizará para levar a paz inicialmente para nós mesmos, sobretudo para essas companhias que nós buscamos, mas também levar a paz e a tranquilidade, sobretudo através de conhecimentos, através de exemplos, para aquelas pessoas que nos cercam, em especial aquelas da nossa própria família, do nosso círculo de amizade. Então, é muito importante e interessante quando nós nos dispusemos a esse tipo de trabalho. E como nós estamos dizendo, o livro dos médios é um livro importante neste processo. Por exemplo, nós estamos estudando a variedade, hoje nós vamos iniciar essa parte do livro dos médiuns, a variedade dos médiuns escreventes. Mas nós vamos ver, vocês vão perceber, e eu vou, na medida do possível, comentar em cima exatamente das mediunidades como um todo. Porque Kardec, sim, se concentrou muito mais nesta mediunidade da psicografia, porque era aquilo que estava, naquele momento, servindo sobretudo para
o surgimento da doutrina espírita. Então, ele precisaria se concentrar mais em determinados pontos. Mas vocês vão perceber que, em se tratando de pessoas, de médiuns e de sensibilidade, independentemente da psicografia, da psicofonia, as classificações são praticamente idênticas, são as mesmas. Então, vamos lá. Quanto ao modo de execução, eu nem vou aprofundar muito, por quê? Porque a gente já falou em capítulos anteriores. Aqui Kardec vai repetir, ora, como que o médium escrevente vai executar essa intermediação entre os dois planos da vida? E aqui nós sabemos, ele vai executar principalmente de 3 modos. Principalmente, porque a gente vai ver outras formas de execução. Os 3 principais modos é aquilo que eles chamam de mediunidade mecânica, semimecânica e da intuitiva. E a gente sabe o que é um médium mecânico ou um médium psicógrafo mecânico. O Cido está falando que está sem som. Será que está para todo mundo? Porque aí eu só preciso ver se deu algum problema aqui ou se é só o dele. Aí qualquer coisa vocês comentem aí, por favor. Eu vou aqui continuando, enquanto vocês vão comentando. Bom, no que diz respeito aos médiuns mecânicos, o que nós vimos? É aquele médium que não detém uma consciência clara daquilo que ele está escrevendo. Ele não detém um domínio daquilo que o espírito está passando, tá? Bom, gente, então, ô Cido, dá uma olhadinha que eu acho que é só para você. Então, o médium mecânico é aquele que, segundo o próprio codificador coloca, o espírito que vai se comunicar por intermédio dele, e aí vamos usar o exemplo do escrevente, tá? Ele domina a mente, ele controla a mente do médium e ele também controla os órgãos, principalmente os braços e a mão. Então, o médium vai sentir aquela necessidade e aquela força que vai conduzir os seus próprios braços e ele começa a escrever sem saber o que ele está escrevendo ou sem saber o que ele vai escrever. Tá? Então, esta é a mediunidade mecânica. No caso dos psicofônicos ou dos médiuns da fala, a gente chama de médiuns inconscientes. Por quê? Porque também eles não têm consciência. E os espíritos vão, de uma certa forma, controlar, sobretudo os órgãos da fala. Eles vão falar através do médium. O médium não vai ter consciência do que ele está falando ou do que ele vai falar. E muitas das vezes ele não tem sequer o domínio. Eu digo muitas das vezes porque, gente, toda mediunidade ela pode ser controlada pelo médium. Tá? Desde que nós tenhamos treinamento, educação mediúnica, porque o objetivo principal dessa ferramenta é isso. Nós temos uma educação mediúnica para nós ampliarmos a nossa capacidade. Tá? E se nós não tivéssemos, muitas das vezes, nós estaríamos também privados da nossa própria liberdade. E não é isso que acontece. Então, a gente fala na maioria das vezes, por quê? Porque comumente é o que acontece. Então, o médium inconsciente, ele não sabe o que ele está falando, ele não sabe o que ele vai falar, o espírito utiliza a sua voz e flui naturalmente a ideia do espírito. Então, o nível de influência nesses médiuns mecânicos inconscientes é pequeno, o nível de influência do médium. Automaticamente, o nível de influência do espírito é maior, tá? Então, como a gente falou, nós não vamos aprofundar, porque a gente já falou muito disso. Dos semimecânicos, nós vamos ter aí uma dosagem, tá? Nós vamos sentir aquela força quase irresistível, mas nós teremos a capacidade de controlar se nós quisermos. Eles vão controlar a nossa mente, nós não vamos ter uma consciência muito clara daquilo que nós vamos escrever ou daquilo que nós vamos falar, e os espíritos também dominam os órgãos da fala e também o braço e a mão.
Então, nós vamos ter as duas coisas. Nós vamos ficar lá e cá. Nós podemos, se nós tivermos uma força, até resistir. Mas nós vamos ter também uma influência muito forte. Então, a gente está ali no meio do caminho. No meio do caminho por quê? Porque o terceiro modo de execução é a mediunidade na modalidade intuitiva. E nesta modalidade intuitiva, assim nominada por Kardec, nós, como médiums, nós teremos plena consciência do que nós queremos escrever ou do que nós queremos falar. Nós vamos saber, antes de escrever, o que é para escrever. Nós, antes de falar, nós vamos saber o que é que nós devemos falar na psicofonia e na psicografia. Essa mediunidade intuitiva, ou desse modo de execução intuitivo, ele é, de uma certa forma, um dos mais complicados e delicados. Por quê? Porque como o médium tem consciência, ele sabe, vem primeiro na mente dele para depois ele retransmitir. Se ele não tiver uma educação mediúnica, se ele não tiver um desenvolvimento mediúnico, se ele não tiver um preparo mediúnico, ele vai, na maioria das vezes, travar aquela comunicação e ele vai deixar de transmitir a mensagem. Por quê? Porque ele vai achar que aquilo é dele. Ah, isso aqui é coisa da minha cabeça. Se é coisa da minha cabeça, eu não posso passar como se fosse de um espírito. Então, existe uma dificuldade para aqueles médiuns que não são devidamente educados e desenvolvidos de repassar ou de retransmitir a mensagem, tá? Isso é algo assim muito comum, principalmente de certo tempo para cá. Por quê? Porque a cada época ou a cada era, o que a espiritualidade deseja são médiuns com responsabilidade no seu trabalho, na sua tarefa. A espiritualidade não espera apenas e tão somente instrumentos totalmente passivos. Por quê? Porque nós perderíamos um pouco da oportunidade que a ferramenta da mediunidade nos proporciona. Porque é exatamente quando nós estamos nessa modalidade que você vai se dedicar aos estudos, que você vai se dedicar ao desenvolvimento e o objetivo ele vai ser cumprido. Por quê? Porque você procurou avançar e automaticamente você vai servir de instrumento. Então, esta é a modalidade ou o meio de execução mais comum dos últimos tempos. Mas infelizmente, por falta exatamente de preparo, muitas das vezes por falta de conhecimento ou até mesmo por falta de estudo, nós abandonamos este serviço. Ó, a Joana Oliveira está até falando aqui que ela teve isso, principalmente na escrita, e aí acabou abandonando. Acabou abandonando não, porque a gente pode resgatar tudo isso, Joana. O detalhe é exatamente assim, nós temos, e aí eu preciso trabalhar um pouquinho com as casas espíritas, nós temos pessoas ou dirigentes que vão trazer, principalmente comandar ou controlar determinadas reuniões para trazer esta segurança ao médium. Porque quando você começa a ter segurança, principalmente na equipe, você sabe que você vai ter o apoio da equipe e que aquelas palavras que você está escrevendo ou que você está dizendo, na grande maioria das vezes, elas representam inicialmente aquele ensaio que você precisa. O detalhe é porque a gente já quer na primeira comunicação já ser um médium perfeito, como a gente vai ver aqui em outras classificações que Kardec trouxe. Nós temos que reconhecer um pouco disso. Opa, isso aqui é um ensaio. Anota, vê, falou, alguém pega, olha, o que foi que falou, o que foi falado? Realmente, eu estava vivenciando isso? Isso poderia ter sido criação minha? Alguém realmente se aproximou? Então a gente tem que aprender e trabalhar com isso. Trabalhar com essa sensibilidade, com essa percepção, aquilo que a gente fala do método das 5 fases de Edgar Armand, trabalhar com a percepção de fluidos para saber se tem realmente alguém próximo a mim,
Trabalhar com a segunda fase é aproximação. Algum espírito se aproximou realmente de mim. A terceira está mantendo um contato. Então, quando eu consigo me conhecer e estabelecer exatamente este processo, eu vou identificar que tem alguém querendo passar alguma coisa. E eu identificando que tem alguém querendo passar alguma coisa, eu vou me sentir um pouco mais tranquilo e um pouco mais seguro daquelas informações. E é claro, desde que eu esteja também num ambiente devidamente preparado, um ambiente onde eu possa confiar. Confiança no grupo é muito importante neste processo, principalmente para o início dessa modalidade ou desse modo de execução dessas faculdades mediúnicas, ok? Então, quando a gente passa a ter essa confiança, as coisas vão fluindo mais naturalmente. E outra, a gente também muitas das vezes quer se preocupar com quem está passando a mensagem. Gente, vamos identificar, e a gente vai ver mais para frente no livro dos médiuns. Existe todo um procedimento por trás dessa comunicação. Nós temos uma mensagem que vai ser transmitida, nós temos uma pessoa que vai receber essa mensagem ou um grupo, nós temos N fatores que vão trabalhar ou contribuir na mensagem. E aí às vezes a gente está preocupado com quem? Com o nome da pessoa ou do espírito que está passando a mensagem. Não, vamos pensar no objetivo da mensagem. E aí a gente vai ter um pouco mais de facilidade exatamente para poder dar sequência a esse desenvolvimento. É isso mesmo, Valdileia. Nós precisamos ter sentir essa confiança no grupo, harmonia, equilíbrio, tudo isso é interessante. Tá? A Celeida está falando aqui a questão da inspiração. O problema, o detalhe é que às vezes a gente acha aquele negócio tão bonito naquele momento, mas às vezes você não vai lá e põe no papel. Começa a criar o hábito, opa, vence aí alguma coisa, pega uma agenda, anota ali, deixa aquilo anotado, depois de um tempo você vai dar uma lida, opa, gente, será que aquilo foi coisa minha mesmo? Alguém quis me passar? Como? Ou por que eu recebi aquilo justamente naquele momento? O que eu estava vivendo? Onde eu estava? E com isso a gente vai aprendendo a se conhecer e, sobretudo, a identificar essas energias e fluidos que estão à nossa volta. Então, a gente precisa se soltar um pouquinho mais, sobretudo se nós formos detentores desta faculdade ou de qualquer faculdade mediúnica, sobretudo da intuitiva, onde a gente tem plena consciência de tudo. E é claro, tem muitos outros livros que podem nos auxiliar no entendimento disso. A Joana está falando aqui, né? Sentia, quando ela estava sozinha, ela sentia mais insegurança. Tá? Mas às vezes é por quê? Porque estava faltando este pontapé inicial, ou esse treinamento que a gente fala, começa a escrever. Gente, o próprio Divaldo falou que eu não sei quantas mensagens ele escreveu, e aí depois os espíritos chegaram e falaram, isso aqui foi tudo ensaio, tá? Agora a gente vai psicografar de verdade. Então, a gente tem que ter essa noção, nós temos que ter essa consciência. É isso aí, Joana? Tem? Então, de vez em quando, vai dar uma lida nessas anotações, tenta identificar as energias, as vibrações, e eu tenho certeza que muitas coisas vão facilitar, vão esclarecer para você. A gente falou aqui, quando estávamos estudando isso, do livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Ele vai trazer um pouquinho também de informações que muito nos auxiliará. Bom, vamos caminhar a essas outras nomenclaturas e classificações que Kardec traz. Sim, a Marinha está colocando aqui nos trabalhos e nos grupos mediúnicos essa necessidade de médiuns de sustentação, que para muitos não tem função nenhuma. Ah, eu não faço nada. Ah, eu não ouço nada. Não, mas você tem uma função de, através dos seus fluidos, contribuir para que o ambiente esteja preparado para auxiliar outros do processo de desenvolvimento. Então tem sim muita importância. Mas de novo, grupos sérios, trabalhos sérios, pessoas que detêm esse conhecimento para exatamente trabalhar nesse desenvolvimento e auxiliar a todas as pessoas. Bom, na sequência, Kardec vai dizer ainda no que diz respeito aos modos de execução. Só que aí a gente foge um pouquinho daquela amplitude, porque a maior parte dos médiuns se encaixam aí nessas três classificações.
Mas ele vai citar aqui para nós também como variedade de médiuns escreventes, aqueles médiuns que ele chama de polígrafos. O que é um médium polígrafo? Médium polígrafo, e aí a própria palavra, o português, eu gosto de dizer, sempre tem que nos ajudar para alguma coisa. Poli, várias. Grafos, grafia. Poligrafia, grafias diferentes ou várias grafias. Então, o médium polígrafo é aquele que muda a sua caligrafia durante a escrita. Então, dá para você perceber, peraí, em determinados momentos eu mudei. Será que eu mudei porque eu estava sob influência de algum espírito? Aí a gente começa a se estudar. O próprio Kardec diz, isso é um pouquinho raro, tá? Essa questão da caligrafia de médiuns polígrafos. Mas ele diz que nós temos dois tipos de médiuns polígrafos. Nós temos aqueles médiuns polígrafos que apenas mudam a caligrafia quando estão sob influência dos espíritos na hora de escrever. E nós temos aqueles médiuns polígrafos que eles escrevem com a caligrafia do espírito de quando ele estava encarnado. Por exemplo, o Chico Xavier, naquela carta que ajudou a absolver uma pessoa que estava prestes a ser condenada por um homicídio, a assinatura era idêntica. Reconheceram, fizeram inclusive o teste. Olha, a assinatura é exatamente daquela pessoa que morreu. Então eles comparam os padrões caligráficos, isso através de perícia, e são capazes de determinar. Então essa é uma modalidade ou uma variedade de médium escrevente, médium polígrafo. Nós vamos ter também os médiums poliglotas. Da mesma forma, está aí o português, poliglotas, várias línguas, formas diferentes de falar. E o Kardec vai dizer que não é somente da fala que pode ser um poliglota, mas também na escrita. Médiuns que escrevem em línguas desconhecidas, médiuns que escrevem em idiomas que ele particularmente não sabe, não conhece. Nós tivemos um episódio, inclusive, envolvendo o Divaldo, que numa conferência lá na Europa, ele psicografou uma carta numa língua que ele não conhecia, que ele não dominava. Tá? E já aconteceu médiuns assim fantásticos, fenômenos fantásticos, de escrever em línguas diferentes, inclusive em letras espelhadas, de trás para frente. Isso é para mostrar, gente, que há uma força por fora. Há uma força que não está dentro do médium, para falar, não, o médium enganou todo mundo. Não, tem coisas que a espiritualidade está aí para provar e nos demonstrar, ok? Então, uma variedade de médiuns, nós temos os polígrafos e os poliglotas. Kardec vai falar também dos médiuns iletrados. Ora, gente, tem pessoas que não têm conhecimento, são analfabetas, e quando estão mediunizados, eles escrevem como se eles dominassem a escrita. Olha para vocês verem que coisa interessante. Mas eu vou abrir um parênteses e já vou adiantar. Por quê? Porque lá no fim dessas classificações, o espírito de Erasto ele vai trazer uma mensagem e vai explicar o porquê. Então eu já vou adiantar aqui para ficar fácil e entendível para todos vocês. Gente, a pessoa pode, naquele momento, naquela encarnação como médium, ser iletrado, ser analfabeto ou não conhecer determinado idioma. Só que ele tem lá na sua memória experiências naquele idioma, experiências na própria escrita, tá? Não se trata de um espírito analfabeto, mas o corpo, ou nesta existência, ele não desenvolveu ou não aprendeu, mas ele tem consigo lá na memória todas essas características. Se não tivesse, teria praticamente dificuldade ou quase uma impossibilidade dele servir de intermediário, ok? Fecha o parênteses, a gente vai rever isso lá na frente, quando o espírito Erasto termina essas classificações, tá? Então, assim, quanto ao modo de execução, esses são os tipos que Kardec nos apresenta: mecânicos, semimecânicos, intuitivos, polígrafos, poliglotas e os iletrados. A gente fecha essa primeira classificação e a gente já vai para a segunda. Na segunda classificação, Kardec vai trazer para nós, segundo o desenvolvimento da faculdade.
Ora, como você desenvolveu a sua faculdade? Então, segundo o desenvolvimento, olha para vocês verem agora como que Kardec foi fantástico e como ele pode nos auxiliar a nos entendermos. Aqui a classificação, inclusive, aumenta. Ele vai falar, repito, quanto ao desenvolvimento da faculdade. Ele vai dizer o seguinte: tem os médios que são improdutivos. O que seriam os médios improdutivos? Lógico que ele fala aqui no campo da escrita. Então, no campo da escrita, os médios improdutivos são aqueles que não são capazes de produzir uma comunicação. Às vezes vai sair ali apenas alguns rabiscos. Às vezes vai sair coisas insignificantes, monossílabos, uns traços, mas não vai sair uma frase formada, não vai sair um texto. Este é um tipo de médium improdutivo. Repito, do ponto de vista do desenvolvimento. Se é do ponto de vista do desenvolvimento, este médium improdutivo, ele pode vir a ser produtivo. Ele pode desenvolver essa capacidade de se tornar produtivo. Mas naquele momento ele é improdutivo. Por quê? Porque ele ainda não desenvolveu a sua faculdade. Tá? Depois ele fala dos médiums feitos ou formados. Ora, como é que é um médium feito ou formado? Ele é diferente do improdutivo. É exatamente aquele que tem a sua faculdade desenvolvida. Ele já consegue escrever uma frase inteira, ele consegue escrever um texto inteiro. Não tem dificuldades. Por quê? Porque ele desenvolveu médium feito ou formado. Essa é a nomenclatura que o próprio Kardec diz. É um médium treinado. O hábito conseguiu levá-lo. Então a gente falou aqui desses intuitivos. O intuitivo, num primeiro momento, ele pode ser improdutivo. Mas o médium intuitivo, com o hábito, com o desenvolvimento, ele pode ser um médium feito. Opa, agora eu já consigo saber, eu já consigo identificar, eu já consigo separar o que é meu e o que não é meu. Pronto, você está um médium, segundo o desenvolvimento, formado, feito. Nós vamos ter também, segundo Kardec, aquilo que ele chama de médiuns lacônicos. E a própria palavra também nos ajuda a entender. É aquele que traz escritos muito breves. Ele não chega a ser totalmente improdutivo, mas a sua mensagem é cheia de lacunas, coisas que a gente não consegue entender. Por quê? Porque na hora de captar a mensagem, na hora de reproduzir, existe uma falha. Por quê? Porque o desenvolvimento do médium ainda não está completo. Então, Kardec vai chamar esses de médiuns lacônicos, ou vão chamar esses médiuns nesta fase do desenvolvimento. É bom sempre repetirmos isso. Nessa fase do desenvolvimento de lacônicos. Mas ele pode vir a se tornar um médium feito e formado? Pode. Basta ele trabalhar no processo de desenvolvimento. Depois, ele vai falar também... Gente, tudo isso são classificações nesse quadro sinótico que Kardec traz ali no Livro dos Médiuns, tá? Aí ele vai falar dos médiuns explícitos. Os médiuns explícitos, ele quer dizer o seguinte, é aquele que, a gente está falando do desenvolvimento. Nesse processo de desenvolvimento, ele vai dizer que há uma combinação perfeita dos fluidos do espírito comunicante com os fluidos do médium. E isso faz com que o médium seja explícito e ele seja capaz de trazer mensagens complexas. E assuntos também complexos, assuntos difíceis. Mas por quê? Porque ele é, do ponto de vista do desenvolvimento, explícito. Significa que a combinação de fluidos é perfeita. Vou abrir um parênteses para voltar um pouquinho lá atrás em outros pontos que nós estudamos aqui mesmo no Livro dos Médiuns. Toda mediunidade, ela só é possível com a combinação de fluidos do espírito comunicante com o espírito do médium. E muitas das vezes, os fluidos do próprio ambiente. Daí o que diz a Mariinha, alguns médiuns de sustentação, eles auxiliam nesse processo. Por isso que determinados médiuns conseguem ser mais produtivos dentro da casa espírita, por conta da combinação de fluidos dos espíritos dele e
automaticamente do ambiente onde eles estão, daquela assembleia onde eles conseguem também extrair. Então, Kardec vai utilizar essa nomenclatura de médiuns explícitos. Depois, o outro tipo que ele vai citar são os médiuns experimentados. Aqui é até bom, porque o próprio Kardec procura fazer para nós aqui no Livro dos Médiuns uma diferença. Médiuns experimentados, que Kardec quer dizer aqui, são aqueles médiuns que têm experiência. Experimentado, que tem experiência. Por quê? Porque Kardec vai dizer que há determinados tipos de médiuns, só pelo fato deles conseguirem, por exemplo, transmitir uma mensagem, uma carta completa, eles já se acham que já são bons e excelentes médiuns, e que, a partir desse momento, o orgulho ou a vaidade acaba subindo a cabeça, vamos usar assim termos nossos, tá? E eles podem ser vítimas ou joguetes de espíritos zombeteiros, pode ser vítimas de obsessão nas mais diferentes modalidades, sobretudo a fascinação e a própria obsessão simples. Médiuns experimentados são aqueles médiuns que têm experiência, aqueles médiuns que têm anos de trabalho, que já conseguiram trabalhar, já conseguiram se conhecer, conseguiram conhecer o fluido dos espíritos, conseguiram diferenciar uma coisa de outra, o que é dele e o que não é dele. Ele é um médium experimentado, tá? Não é apenas e tão somente aquele que consegue ter facilidade na comunicação, não. Ele tem experiência nesse tipo de trabalho, ok? Depois, nós vamos ter aquilo que Kardec chama de médiuns maleáveis. Os médiuns maleáveis, segundo o codificador, são aqueles médiuns que têm facilidade para as mais diferentes formas de escrita, por exemplo. Gente, nós vamos ter na escrita, o Chico Xavier sempre serve como exemplo para nós, né? Porque o Chico, ele era um médium maleável, e a sua maleabilidade associada com a sua capacidade e sobretudo com a sua evolução, permitia que ele acessasse, ou os espíritos mais evoluídos e os mais diversos tivessem acesso a ele para transmitir as suas mensagens. A gente vai ver mais abaixo, não vai ser hoje porque o nosso tempo está terminando. Nós vamos ver, por exemplo, os médiums que têm facilidade de transmitir mensagens de cientistas, mensagens de historiadores. A gente pega o Chico tinha essa maleabilidade para trabalhar com todos os espíritos, dado exatamente a sua capacidade, a sua evolução, a sua maleabilidade, tá? Então, Kardec chama exatamente isso, consegue trabalhar com diferentes tipos de espíritos. É diferente de uma classificação que ele coloca logo depois, que são os médiuns exclusivos. Isto é algo preocupante, sobretudo dentro de determinados trabalhos mediúnicos, determinadas casas espíritas. Nós temos determinados médiuns, aliás, nós temos muitos médiuns, pelo menos assim, nas casas que nós passamos, nos trabalhos que nós frequentamos, que são médiuns exclusivos. Ele é exclusivo de determinado espírito. O espírito não deixa ninguém mais se comunicar através dele. E isso o próprio Kardec fala, gente, é um perigo. De novo, nós vamos cair nisso, né, Valdete? Na fascinação. A gente vai estudar fascinação mais adiante, que para mim é uma das piores tipos de obsessão que existe. Mas vai cair na fascinação ou vítima de uma obsessão. Nós não podemos ter essa exclusividade, nós não somos exclusivos de ninguém. O próprio Kardec chama atenção disso, sobretudo aí nessa classificação. A gente precisa aprender a ter essa maleabilidade, sobretudo para nós atingirmos um maior número de pessoas, para nós auxiliarmos um maior número de pessoas. Tem médiuns que chegam dentro de casas espíritas que eles não conseguem auxiliar espírito nenhum. Por quê? Porque eles são exclusivos de determinado espírito. Só aquele espírito se comunica através dele. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Essa é uma classificação que Kardec coloca. Por isso é interessante nós vermos isso aqui.
E enfim, para nós fecharmos quanto ao desenvolvimento, Kardec vai falar dos médiuns para evocação e dos médiuns para ditados espontâneos. O que é isso? Kardec evocava muitos espíritos. E ele falava, tem determinados tipos de médiuns que só conseguem escrever mensagem quando os espíritos são evocados. Quando o espírito vem espontaneamente, eles já não conseguem. Então, Kardec fez essa classificação. Olha, então temos médiuns que é só para evocação. Eles desenvolvem uma característica, uma capacidade especial só para, nos casos de evocação, escrever e dar passagem. Isso é interessante por quê? Porque, gente, a gente falou da necessidade de combinar fluidos. E às vezes é algo difícil e complicado esse processo de combinação de fluidos, sobretudo para mensagens espontâneas. Chegou o espírito agora e quer se comunicar. Os médiuns estão prontos? Às vezes nem sempre. Então, Kardec fez essa divisão, tá? E fez uma divisão assim muito interessante. Tem médiuns que ele conseguiu captar essa característica. Evocou, determinado médium tem uma facilidade incrível para receber essa mensagem. Outros já não tem. A mensagem precisa ser espontânea, tá? Assim, nós fechamos, inclusive por conta do nosso horário também, nós fechamos essa classificação. No nosso próximo encontro, a gente vai dar sequência a outras classificações. Por exemplo, particularidades das comunicações, como eu disse para vocês. Aqueles espíritos e médiuns que têm facilidade de escrever versos, de escrever poemas, de escrever textos científicos, a gente vai cuidar disso, tá? Então, hoje a gente fecha aqui a nossa leitura. Evelino pôs até uma observação aqui interessante. A gente precisa exatamente ver e aprender isso. Então, quando a gente consegue ler, consegue aprender, até para nós, gente, quando for receber alguma mensagem, alguma comunicação, vai ficar muito mais fácil para nós entendermos tudo isso. Gente, obrigado a todos vocês pelo carinho, obrigado pela participação, tá? Espero que todos tenham um excelente final de semana, um ótimo feriado. Adriana, tem sim. No feriado, de segunda a sexta, a gente tem procurado manter. Se acontecer alguma coisa, eu aviso aqui vocês e tal, no horário, mas é tranquilo. Nós vamos ter sim, segunda-feira, fazendo a leitura aí do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo, dando sequência, ok? Muito obrigado a todos vocês, muita paz, muita energia e bastante reflexão, sobretudo neste final de semana e no feriado. Que assim seja.